Vamos fazer essa maletinha linda para o kit manicure? Esse kit é para iniciantes na costura. Nessa maletinha não vai zíper, não vai viés. Você vai aprender a fazer essa alça com tecido e com uma super dica de acabamento. Olha só quanta coisa cabe nessa maletinha. Aqui nós temos o porta-alicate que já fizemos na aula anterior, junto com a toalhinha de mão. E eu preciso dizer para você que no porta-alicate, além do alicate de cabo longo, também dá para levar o palitinho e a espátula. E ainda cabem outros itens aqui dentro. Eu já estou esperando o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Então vamos costurar. O molde do kit manicure, que inclui o molde da maletinha, molde do porta-alicates, as medidas da toalhinha de mão, você pode baixar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos utilizar então o molde da maletinha. Você vai imprimir, unir aqui o corpo, que são duas partes, e nós temos também o molde da aba. Para quem não tem impressora, as medidas para você desenhar o molde também estão no arquivo PDF. Eu estruturei o tecido principal dublando numa sarja. No meu Instagram eu ensino duas formas de fazer a dublagem, os links estão aqui embaixo. Mas se você quiser utilizar a manta R2, pode usar, não tem problema nenhum. Para o forro, eu estou usando um nylon 70 plastificado. É um tecido um pouquinho mais encorpado, impermeável. Ele tem como se fosse um plástico aqui na parte de trás. Vai ajudar a dar estrutura para a peça e também vai ficar impermeável, muito mais fácil de higienizar. Porém, se você quiser fazer o forro com tricoline, pode fazer, não tem problema. Pode usar o tricoline sem estruturar. Então, para a aba, eu vou precisar de uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Eu cortei o forro maior para refilar depois. E para o corpo, eu preciso de duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro, já cortados no molde. Vou precisar também de dois botões para o fechamento, vou usar o botão plástico de pressão e um tecido para fazer a alça. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de utilizar tiras de couro para fazer alça nas peças. Então eu poderia usar aqui uma tira de couro e fixar com rebite depois que a maletinha estiver pronta. Porém, como esse kit é voltado para iniciantes na costura, eu vou fazer essa alça de tecido e a gente vai costurar na aba. Então, nós vamos começar pela alça. Eu vou usar um pedaço de TNT para deixar a alça um pouquinho mais estruturada. Esse é um TNT 120 gramas, pode ser o 150, o 100. Ou, se você quiser, pode deixar a alça só no tecido. Aqui eu tenho a medida de 6,5 de largura por 23 centímetros de comprimento. Eu fiz aqui as dobras como se fosse um viés, dobrei ao meio e depois trouxe as bordas para o meio e dobrei novamente. Passei bem a ferro para vincar. O TNT foi cortado na medida de 1,5 cm pelo mesmo comprimento, 23 centímetros. Aqui eu vou ensinar para você um acabamento bem legal, porque essa ponta da alça não vai ficar embutida na aba. Nós vamos deixar a ponta solta, então precisamos de um acabamento. Eu vou abrir, vou dobrar ao meio, porém colocando direito com direito e vou dobrar novamente. Se você não for usar o TNT, você vai deixar dessa maneira. Agora aqui eu vou alinhar o TNT em cima e vou prender com clips. Aqui na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa, me atentando para dobrar do mesmo lado que eu já fiz a dobra aqui. Então, eu vou dobrar direito com direito ao meio e essa ponta aqui eu vou jogar para lá, para ficar igual ao outro lado. Feito isso, eu vou trazer o TNT alinhado e vou prender. Aqui eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina, margem de meio centímetro, com retrocesso, tanto aqui quanto aqui. E aqui eu vou ter o capricho de cortar esse excesso do TNT para não ter um acúmulo muito grande de camada na hora da gente desvirar. Agora nós vamos desvirar. Desvira uma vez, empurra bem o cantinho, desvira outra vez,
Empurra novamente o cantinho e mais uma vez. E você vai ver que o TNT vai ficar abraçado lá dentro. Desse lado a mesma coisa. Agora é só acomodar o TNT lá dentro, bem esticadinho. E novamente eu vou passar ferro para vincar bem. E agora é só passar um pesponto bem caprichado em toda a volta para fechar essa lateral e dar um acabamento bem bonito. Aqui na pontinha vai com calma. Se precisar a gente dá uma ajudinha, porque é uma parte pequenina. Quando eu terminar a volta, eu passo por cima dos primeiros pontos e dou um retrocesso. Fica dessa maneira. Agora nós vamos pegar o tecido principal da aba e aqui nessa parte reta, que é a parte de cima, nós vamos marcar 1 centímetro para baixo aqui e aqui. Agora da lateral para dentro, em cada lado eu vou marcar 1,5 centímetros. Essas marcações são o posicionamento da alça. Então, eu vou colocar a ponta da alça aqui nesse cantinho de encontro da marcação e desse lado também. Aqui você tem a opção de rebitar essa alça de tecido, se você preferir. Aqui eu vou costurar, então eu vou aproveitar essa mesma costura do pesponto que eu já fiz na alça e eu vou fazer uma costura de um quadradinho e depois um X aqui no meio. E vou traçar aqui 1,5 centímetros para dentro para fazer a costura do quadrado. Você pode prender essa alça com o alfinete para ela não sair do lugar. Eu vou passar essa costura várias vezes no mesmo lugar, dando a volta pelo menos 2 vezes, para depois fazer o X. E vou finalizar onde eu comecei, dando um retrocesso. Fica assim, uma costura bem reforçada. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Prontinho, para apagar as marcas da caneta, eu passei a ferro. Vou amassar um pouquinho essa alça e eu vou colocar direito com direito do meu tecido de forro. Eu vou virar aqui pelo lado do tecido principal e eu vou passar a costura agora fechando lateral, parte de baixo e lateral, com um pezinho de máquina, ou seja, margem de 0,5 centímetro. Vou refilar o excesso de forro e antes de desvirar eu vou cortar aqui o cantinho, chanfrando, para não ter acúmulo de tecido, mas com cuidado para não chegar tão perto da costura. Aqui na curva, como é uma curva grande, eu posso só reduzir um pouquinho a margem de costura. E agora eu vou desvirar. Empurro bem, abrindo bem as costuras. Vou passar ferro em temperatura branda por causa do meu forro, que é plástico. E depois vou passar um pesponto de acabamento em toda a volta. E já vou aproveitar para fechar aqui esse lado que está aberto. Aba pronta. Nós vamos dobrar ao meio aqui, na parte de cima. Fazer um pique para encontrar o centro. Vamos pegar uma parte principal do corpo. Vamos dobrar ao meio aqui também em cima e fazer um pique. Vamos posicionar direito da aba com o direito do corpo, encontrar pique com pique e aqui eu vou passar uma costura de segurança prendendo essa aba do meio para as bordas, para que a sobra fique igual dos dois lados. Feito isso, eu vou pegar o forro e vou posicionar direito com o direito do corpo, deixando a aba lá no meio como um sanduíche. Vou alinhar bem certinho e passar a costura aqui em cima com um pezinho de máquina. A outra parte do corpo, que corresponde à frente, eu vou fazer a mesma coisa, direito do tecido principal com o direito do forro. Vou alinhar bem e também passar a costura aqui em cima com um pé de máquina. Com as duas partes já costuradas, então agora nós vamos abrir. Nós temos tecido principal e forro. E aqui também nós vamos abrir tecido principal e forro. E vamos posicionar direito com direito. Tecido principal e o forro com o forro. Vamos encontrar bem certinho aqui nessa costura.
E aqui a gente pode tombar uma costura para cada lado. Com tudo preso, nós vamos fazer então as costuras das laterais e dos fundos, sendo que aqui nessa parte do forro, nós vamos costurar só um pedacinho e deixar o fundo aberto. Essa costura é com um pé de máquina, meio centímetro de margem e retrocesso no início e no final. Eu vou começar essa costura aqui pelo meio, eu vou começar exatamente em cima dessa costura que a gente consegue ver aqui. Com tudo costurado, então agora a gente vai fechar aqui as caixinhas de leite, colocando a mão aqui pelo forro, pela abertura do forro. Eu vou fechar as caixinhas de leite aqui, que estão mais distantes. Também vou tombar uma costura para cada lado. Aqui desse lado a mesma coisa. E depois eu também vou fechar essas caixinhas aqui do forro. Com as caixinhas de leite fechadas, então a gente já pode desvirar. Olha, depois de desvirado, você empurra bem as caixinhas de leite. E aqui na parte do forro, a gente vai fechar essa abertura, colocando as bordinhas do tecido para dentro. Se você estiver fazendo o seu forro com tricoline, você pode passar para vincar esses tecidos aqui com a borda para dentro, que vai facilitar bastante. Agora eu vou passar uma costura aqui bem na bordinha, com retrocesso no início e no final. Vou colocar agora o forro para dentro. Com o forro todo lá dentro, a gente vai abrir bem aqui as costuras, acertar bem direitinho aqui na borda, prender e vamos passar um pesponto de acabamento nessa volta aqui. Se a sua máquina tiver braço livre, é só você tirar o braço da máquina e colocar por dentro e fazendo essa costura de forma circular, com o braço aqui dentro da maletinha. Como aqui na minha máquina não tem o braço livre, então eu vou fazer essa costura aqui por dentro, pelo lado do forro. Então meu ponto tem que estar bem reguladinho, porque o ponto que vai aparecer aqui por fora é o ponto de baixo. Vou começar essa costura aqui na parte de trás e vou fazer toda a volta dando retrocesso quando eu terminar, passando pelos primeiros pontos. Com a costura feita, então a nossa maletinha já está quase pronta, só está faltando fixar os botões. Aqui eu vou fixar 2 botões, um de cada lado, que eu acho que fica mais firme, dá mais sustentabilidade aqui para a maletinha. Posiciona a aba, marca aqui os lugares que você quer o botão, marca aqui na parte de baixo e é só fixar. E a maletinha do kit manicure já está pronta. Eu quero saber se você gostou desse kit, se você vai fazer, e eu espero que você me marque lá no Instagram quando você fizer o seu kit manicure. E antes de me despedir, eu quero ler para você um versículo da Bíblia. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus é o único caminho. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.